Quando o homem se coloca em pé, projeta sobre o solo plano e horizontal uma sombra com 1,35 metros de comprimento, conforme a figura 1. Então aqui a gente tem um homem, os raios de sol vêm, batem no solo, e essa parte que não é iluminada forma uma sombra de 1,35 metros. Quando esse mesmo homem sobe em um banco de 40 centímetros de altura e se mantém em pé, o banco e o homem projetam sobre o solo uma sombra com 1,65 metros de comprimento, conforme a figura 2. Então agora a diferença é que o homem subiu num banco. Então, inicialmente a gente tem aqui apenas a altura do homem, que eu vou chamar de H. Agora a gente não tem apenas a altura do homem, a gente tem a altura do homem, que eu vou chamar de H, mais a altura do banquinho, que a questão disse que é 40 centímetros. Que eu vou colocar de 0,4 metros, certo? Já vou converter direto. Bom, e aí a gente tem essas duas situações. Sabendo que nas duas situações o homem se encontra no mesmo local e no mesmo horário, o que significa o homem se encontrar no mesmo local e no mesmo horário? A depender do horário do dia, o Sol pode estar em uma determinada posição ou outra. Então, o ângulo que o Sol forma com o solo pode ser diferente, esse ângulo que eu estou colocando aqui. Esse ângulo que os raios de Sol formam com o solo pode ser diferente a depender do momento do dia. Por exemplo, se o Sol estiver às 12 horas, ao meio-dia, os raios de Sol vão incidir assim, retos, formando 90 graus com o solo. Então, o que a questão quer dizer com o homem se encontra no mesmo local e no mesmo horário? Ela quer dizer que o ângulo formado pelos raios de Sol no momento da figura 1 é o mesmo ângulo formado pelos raios de Sol no momento da figura 2. Então, esses ângulos aqui são congruentes. É isso que a questão está querendo que você saiba. São o mesmo ângulo. E aí, perceba. Esses dois ângulos são congruentes. Esse ângulo aqui mede 90. Esse daqui também mede 90. Então, esse terceiro ângulo aqui, que eu vou chamar que mede 2 tracinhos, também vai medir 2 tracinhos, certo? Esses dois triângulos formados, então, eles têm os mesmos ângulos internos. Então, pode-se dizer que eles são semelhantes. Então, eu vou colocar aqui o primeiro triângulo da figura 1. Sendo que aqui é H e aqui é 1,35 metros. E eu vou colocar o mesmo triângulo aqui, só que da figura 2, né? A medida aqui agora é H mais 0,4, porque agora tem a altura do banquinho. E a medida aqui embaixo é 1,65. Não é isso? É isso. E o que a questão quer saber? Quer saber a altura do homem, não é? A altura desse homem é quanto? Dois triângulos semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, os lados desses triângulos estabelecem entre si uma relação de proporcionalidade. Como assim? Sempre que eu dividir o lado de um triângulo semelhante pelo lado correspondente no outro triângulo semelhante, isso sempre vai dar uma razão constante. Ou seja, a razão aqui entre os lados é a seguinte: se eu dividir H pelo lado correspondente no outro triângulo, que seria H mais 0,4,
Isso vai ser a mesma coisa se eu pegar 1,35 e dividir pelo valor correspondente no outro triângulo, que é 1,65. Certo? Essa razão é sempre a mesma, se eles forem semelhantes. Então, quando a gente divide dois lados de dois triângulos semelhantes, a razão é a mesma. Então, o que importa pra gente é isso aqui, olha. Então, é isso que a gente vai desenvolver, os cálculos, né? Então, eu vou até destacar de outra cor, pra gente poder... Deixa eu ver se tem... Aqui. Pra gente poder desenvolver o cálculo. 1,35 vezes h mais 0,4 vai dar... Primeiro, a gente multiplica 1,35 vezes o h, então vai dar 1,35h. Pega esse mais aqui, mais 1,35 vezes 0,4 dá quanto? 1,35 vezes 0,4 dá 0,54. Isso vai ser igual, agora que a gente já multiplicou assim, vamos multiplicar assim também. 1,65 vezes h, 1,65h. Agora eu vou pegar esse 1,35h e vou colocar para o outro lado da igualdade. E ele vai ir negativo. Então, desse lado esquerdo da igualdade só vai sobrar o 0,54. E do outro lado a gente vai colocar 1,65h menos o 1,35h que foi para o outro lado. E trocou de sinal, né? 0,54 é igual a 1,65h menos 1,35h. Isso dá 0,3h. H é igual a 0,54 dividido por 0,3. Podemos multiplicar em cima e embaixo por 100 aqui, para tirar essas vírgulas. 0,54 vezes 100 dá 54. E 0,3 vezes 100 dá 30. Fica 54 dividido para 30. Fazendo essa conta, 30 vezes 1 dá 30, para 54 dá 24. Desce o zero, desce a vírgula aqui. 30 vezes quanto que dá 240? 30 vezes 8, que dá 240, e não resta nada. Então, a resposta dessa divisão é 1,8 metros. E essa é a nossa resposta, que é justamente a altura do homem. O gabarito é item D de dado.